Meus amados, paz do Senhor Jesus a todos, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa aula para aqueles que não nos conhecem, para que eles possam fazer membro dessa escola bíblica maravilhosa também. Amém? Meus amados, hoje nós estamos dando início aí à nossa 12ª lição da revista, no caso é a penúltima do semestre, ou do bimestre, não tenho certeza. E nós, meus amados, vamos estar falando sobre a oração de Paulo pela igreja de Efésios, pelos Efésios. Um tema muito interessante, maravilhoso, uma lição assim simplesmente sensacional, muito gostosa de se estudar. Como infelizmente, devido às atuais circunstâncias, nós não podemos estar presencialmente para ministrar essa aula, então ela será um pouquinho mais resumida, tá? Desde já eu já falo que eu vou estar seguindo algumas anotações minhas para que eu possa ser breve, mas como bons cristãos que somos, antes de começar essa aula, vamos começar com aquela oração maravilhosa, aquela oração matinal, amém? Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, na Tua presença nos colocamos neste momento, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, meu Deus, que em nome de Jesus, ó Senhor, os nossos corações possam ir de encontro à Tua vontade, abra as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para que em nome de Jesus possamos receber mais do Teu poder, da Tua glória nas nossas vidas. Abra as nossas mentes para que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, me usa, Senhor, neste momento para ministrar sobre a vida destes jovens, ó Senhor, e que esta lição seja a diferença na vida deles. Em nome de Jesus, ó meu Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados. Então vamos dar início aqui à nossa lição, né? Se você está com a sua revista, por favor, nos acompanhe, né? O tema da lição, então, como eu já disse, é a oração de Paulo aos Efésios, uma oração realmente impactante que nos influencia até hoje, né? O texto se encontra em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, né? O nosso texto áureo, e ele diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Por esta causa me ponho de joelhos perante o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Vou reformular, meus amados, por favor. Tá? Deixa eu aproximar um pouquinho melhor aqui, a Bíblia vai ficar melhor. Amém? Só repetindo, Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso texto áureo. A síntese da nossa lição diz o seguinte: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. O nosso texto de estudo está em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Nós vamos estar lendo, amém? Para que possamos ter um entendimento total do que a palavra do Senhor quer nos dizer nessa manhã, amém? Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tem o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda e sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender todos os santos, da qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é o poderoso para fazer
tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder de quem nos opera. E a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Então, esse é o nosso texto de base, amém, para esta lição de hoje. E assim, como eu já disse no começo, né, a oração de Paulo, ela tornou-se uma oração marcante, né, um verdadeiro marco na vida dos cristãos da época e até nos dias de hoje, né. Eu quero começar dizendo o seguinte: logo após a conversão de Paulo, antes da gente falar sobre a oração de Paulo, sobre todo esse contexto, amém, que a gente está vendo aqui na lição, vamos entender um pouquinho da história de Paulo antes da sua conversão. Todos nós sabemos que Paulo, antes da sua conversão, ele era um homem que seguia fielmente as leis messiânicas, as leis de Moisés, né? Então ele era um perseguidor dos cristãos até o momento em que ele teve um real encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, onde todos nós já conhecemos a história, amém? Só que logo após a conversão dele, nós começamos a ver, né, ali tá em Atos 9, esse contexto, a gente começa a entender e a ver, já nos primeiros passos de Paulo no Evangelho, já nos seus primeiros passos, nesse engatinhar na sua vida cristã, a gente já começa a ver alguns traços, né, de tudo aquilo que Paulo faria realmente como servo, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo na terra. Porque logo nos seus primeiros passos como novo convertido, logo ainda quando ele estava cego, né? Nós vemos ali em Atos 9, 11 e 19, quando o Senhor manda, né, o homem até a casa onde Paulo estava, e ali, né, Paulo estava orando e estava em jejum. Depois você pode conferir lá Atos 9, 11 e 19 são os versículos mais específicos. E aonde que eu quero chegar com isso? Quais a primeira característica que Paulo apresentou sobre tudo aquilo que ele viveria logo nos seus primeiros passos, né, nessa vida cristã? Já é o fato da oração e do jejum, né? Quanto mais oramos, quanto mais jejuamos, mais perto de Deus nós nos encontramos. A oração é uma forma em que encontramos intimidade com Deus. É através da oração que nos tornamos mais próximos do Senhor. É através da oração em que nós conseguimos conhecer mais de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque, por exemplo, como você começa a ter intimidade com uma pessoa que você acabou de conhecer? É conversando com ela, é batendo aquele papo, né? Aquela famosa vamos trocar uma ideia, a famosa troca de ideias. Com Deus não é diferente, só que a forma que nós usamos para conversar com Deus é através da oração. Só que o jejum, assim como Paulo fazia, ele fortalece o espírito. A oração te leva para perto de Deus, mas o jejum fortifica a sua alma, o seu espírito. Amém? Então vamos lá, logo após a sua conversão, Paulo já começa a prática da sua vida cristã através da oração, o que torna isso extraordinário. O que é um recém-convertido, Paulo já conservava, né, já começava na realidade a apresentar características de um cristão através da oração e do jejum. Muitas vezes um novo convertido ele precisa passar por alguns passos, por alguns cuidados, né, aprender algumas coisas para entender o valor da oração e do jejum, até isso se vincular como prática na vida dele demora um pouco, né? Eu não sei, você que está me assistindo, só que, por exemplo, eu não venho de berço cristão. Na minha vida, pelo menos, a prática do jejum e da oração levou um tempo para que eu entendesse qual é a importância dela na nossa vida como cristãos, amém? Para que isso se vinculasse na minha vida também levou algum tempo, né? Sabemos também, e com a consideração que Paulo, a gente tem que levar em consideração também que Paulo, ele vinha de uma seita
anotei aqui, fariseuca. Paulo era fariseu, era conhecedor das leis, era homem das leis, praticante das leis messiânicas, como eu já havia comentado, né? Ele conhecia, né, o Torá, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia todo o período do Antigo Testamento, né, da nossa Bíblia hoje, né, porque o judeu ele só estuda só o Antigo Testamento, ele não crê nos Evangelhos, ele não crê no Novo Testamento, ele não crê que Jesus é o Messias até hoje, né, nós já sabemos disso. Então, Paulo começa a demonstrar essas características, né, do jejum e da oração já como seus primeiros passos no Evangelho, né? Através desse exemplo, Paulo nos ensina, após nossa conversão, que precisamos conhecer a verdade em Cristo e verdadeiramente também a Cristo. A verdade em Cristo e conhecer verdadeiramente a Cristo. Tem uma diferença. Qual? Conhecer a verdade em Cristo é conhecer a palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para revelar em nossas vidas a partir do momento que nós nos tornamos cristãos. E a verdade em Cristo é conhecer a Cristo como pessoa, é conhecer a Cristo como Senhor, é permitir que Ele reine nas nossas vidas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Onde eu parei aqui? Nos ensina após a nossa conversão, precisamos conhecer verdadeiramente o Cristo que se entregou na cruz por nós. E a forma de conhecê-lo é através da oração. Como eu havia dito antes, meu amado, para se achegar a Deus, para se achegar ao Senhor, é necessário oração. Essa é a forma que nós temos intimidade com o Pai. Essa é a forma com que nós temos proximidade com o Senhor. E nunca se esqueça, não há lugar mais alto para se estar que senão aos pés do Senhor em oração. Amém? Vamos dar continuidade. Durante a sua vida missionária, Paulo é preso em Roma por volta do ano ali de 61, 62 depois de Cristo. A gente já conhece todo o contexto, né? Que Paulo, em todas as suas viagens missionárias, né? Ele sofreu diversas acusações até que ele foi preso, né? Só que é nesse momento em que Paulo escreve a carta aos Efésios. É no período da sua prisão ali, do seu cárcere, que ele começa a escrever os evangelhos que nós conhecemos hoje, né? As cartas para as igrejas, entre outras, principalmente a carta de Efésios, né? Ele começa a escrever para esse povo onde ele conheceu de perto, ele conviveu, ele esteve ali com eles, né? Ali olho no olho. E ele escreve duas cartas específicas que nós vamos ver aqui na lição, que se destacam muito, mas a que a gente vai estudar nessa lição de hoje é em Efésios, a carta que está em Efésios 3, do 14 ao 21, que é o que eu li. Amém? E Paulo, e lendo a lição, nós vemos que Paulo tinha um carinho especial por este povo de Efésios. Amém? A gente vê o zelo, o cuidado que ele tinha por esse povo. Não que ele não tivesse um cuidado, um zelo também por todos os outros pelo qual ele evangelizou. Mas por Efésios, por esta oração, a gente vê que ele tinha um carinho especial, um carinho diferenciado por ele, né? Em Efésios 3, 14 a 21, nessa carta está citada a principal oração de Paulo por este povo, onde essa oração é considerada pelos teólogos, pelos estudiosos até hoje, como eles chamam a oração mais ousada de Paulo. De todas as vezes que nós vemos dentro dos evangelhos, de todas as cartas que nós lemos de Paulo, nós vemos os estudiosos, os teólogos de hoje, eles consideram esta oração como a oração mais ousada de Paulo, né? A oração que ele fez voltada aí para o povo de Éfeso, né? No versículo 14, Paulo ele inicia essa oração da seguinte maneira: por esta causa, me coloco de joelhos perante o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que a sua versão esteja diferente da minha, né? Aqui na minha Bíblia está da seguinte forma: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas minhas anotações eu tinha pego uma outra Bíblia, a tradução estava diferente. Amém? Mas
isso não vem ao caso no momento, né? Mas vamos entender o seguinte, Paulo fala sobre uma causa. Qual é essa causa? Né? Ele fala, por esta causa, não é por causa, é por esta causa. É por alguma causa em que eles acreditavam, em que eles seguiam, né? Que Paulo tem feito oração. E qual é esta causa? No capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo está falando sobre a causa da graça. Da graça, exatamente, da graça. O que é a graça? É o favor imerecido, o sacrifício de Cristo na cruz pelas nossas vidas. A graça nos foi dada de graça, mas não foi barata, nunca se esqueça. Nos versículos 11 ao 22, ele está falando sobre a causa da unidade. Como assim a unidade? A igreja como um corpo. Todos nós temos que ser um. Todos nós somos um em Cristo. Amém? Somos a igreja, nós somos um corpo. Amém? Em Efésios 3, do capítulo 1 ao versículo 13, Paulo fala sobre a causa do evangelho. Amém? O capítulo, só recapitulando, meus amados, que eu esqueci de citar, que esse capítulo 22, versículo 1 ao 11 que eu falo, é 22 de Efésios, tá? Me perdoem que eu esqueci de citar. Mas vamos lá. Em Efésios 3, do 1 ao 13, Paulo fala da causa do evangelho. E no versículo 6, prestem bem atenção, isso se torna mais contundente, veemente, quando diz que os gentios... Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Por que nós somos os gentios? Porque a promessa até então, antes da vinda de Cristo, a promessa da salvação, do reino dos céus, né, de desfrutar de ruas de ouro e cristal, de muros de jaspe e assim por diante, era uma promessa dita só pelo povo judeu, que era o povo escolhido. Mas depois do sacrifício de Cristo na cruz, o seu sangue convertido na cruz, o seu sangue carmesim derramado no Calvário, esta promessa também acaba passando para os gentios. E quem são os gentios? Nós. Nós somos os gentios, nós não fazemos parte do povo judeu, então nós somos gentios. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós vivemos e temos a promessa da salvação também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, do mesmo corpo e da mesma promessa em Cristo pelo o Evangelho. Vamos voltar aqui, ó. Como eu falei, minhas anotações. Paulo, no versículo 6, isto se torna mais veemente, mais contundente quando se diz que os gentios partilharão do mesmo corpo e da mesma promessa em Cristo pelo o Evangelho. Como assim pelo Evangelho? O que significa Evangelho? O Evangelho significa boas novas. E através dessas boas novas que Paulo nos traz a certeza da salvação nas nossas vidas também. Então é por esta causa que Paulo se coloca de joelhos. Nós sabemos, meus amados, que o judeu ele não tem o costume de se ajoelhar para orar, né? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Normalmente o judeu ele ora de pé e com as mãos levantadas em postas. Mas nesse caso, Paulo se ajoelhou para orar pela vida do povo de Éfeso, né? Podemos imaginar também Paulo em uma cela usando qualquer circunstância para que pudesse escrever essa carta. A gente não sabe quais eram os recursos que ele tinha naquele momento para escrever essa carta, mas imagino eu que era um tinteiro, uma pena, cedido pelos guardas, enfim. Mas ele escreve essa carta, né? Só um instantinho. Então, meus amados, mas então Paulo dá-se uma pausa. Imagina o seguinte, Paulo escrevendo essa carta e ele se dá uma pausa. E que pausa é essa? É para realizar essa oração. É uma pausa para se colocar de joelhos, se prostrar diante do Senhor e orar pelo povo de Éfeso, né? E depois ele coloca-se novamente
a se colocar, a se escrever essa carta. Onde depois disso, depois dessa oração, depois dessa intervenção, acredito eu que ele retorna e escreve o seguinte: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. É aí que ele escreve esse versículo. É aí que ele demonstra a necessidade verdadeira que ele sentia no seu coração de se prostrar diante do Senhor. Aí é que ele demonstra o carinho que ele tinha pela igreja de Éfeso, ao meu ver. Aí é que ele demonstra como essa causa, como todas as causas que eu falei anteriormente, elas são importantes para a vida da igreja. Amém? O interessante é que ele se coloca de joelhos, né? Sendo que o judeu tem o hábito de orar em pé e erguer as mãos e rogar ao Pai, como eu falei. Mas o fato é, existe posição certa para se orar? Não existe posição certa, seja sentado, seja de pé, seja ajoelhado, seja prostrado, que ajoelhado e prostrado tem diferença. Ajoelhado é quando a gente ajoelha na igreja, que a gente ora, né, dobradinho ali no banco, só que prostrado, meus amados. Quando você se prostra, você se ajoelha, você se ajoelha ali fechadinho e a sua testa encosta ao chão. Isso é estar prostrado. Isso é se prostrar, quando a sua testa encosta o chão, tá? Mas o fato que Paulo estar ajoelhado nos mostra que Paulo queria demonstrar ao Senhor que ele era submisso à sua vontade, né? Com reverência, com humildade, com reconhecimento da grandeza do reconhecimento, com a sua grandeza, reconhecendo que ele é Deus. O que isso significa? Como eu falei, o judeu ele tinha o hábito de orar de pé com as mãos levantadas, só que Paulo ele faz diferente, ele se ajoelha, né? Ele se ajoelha para orar, ele se prostra. Acredito que nesse momento ele se prostrou para orar. Isso significa o quê? Que ele estava querendo demonstrar para Deus, né, o quão submisso ele era à vontade do Senhor, o quão necessário era ele estar ali naquele momento, né, prostrado, ajoelhado diante do Senhor, para demonstrar humildade, para demonstrar que ele precisava viver aquilo que o Senhor discriminou para a vida dele, aquilo que o Senhor queria realmente para a vida dele. Você entendeu? O fato dele se prostrar para o judeu demonstra humildade, né? Para ele demonstrava submissão à vontade do Senhor, né? Que ele queria viver a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos, né? Quando ele se prostra, é isso que ele quer mostrar ao Senhor. Eu reconheço a ti que o Senhor é Deus na minha vida, que o Senhor é o Deus da minha vida. É isso que Paulo queria demonstrar quando ele se colocou de joelhos nesta oração. Amém? Paulo era dependente de Deus e se achegava à sua presença com humildade através da sua oração, tá? Pode haver agora uma dúvida, né? Aquela dúvida que eu citei ainda há pouco, né? Existe posição certa para a gente estar orando? Não existe uma posição certa para estar orando. Mas o importante é, de fato, a posição não importa. O que importa é que o seu coração esteja prostrado ao Senhor em oração. O que importa é que o seu coração esteja prostrado em obediência, em humildade diante do Senhor. O que importa é que o seu coração seja um coração obediente à palavra do Senhor. Aí então as suas orações terão validade, terão um peso maior diante do Senhor. Amém? Era isso que Paulo queria trazer sobre a igreja de Éfeso. Paulo era um homem muito zeloso para com a obra do Senhor. A gente vê isso diversas e diversas vezes, né? Principalmente com a igreja de Éfeso e em particular em algumas vezes com a igreja de Roma, onde ele escreveu várias cartas, né, exortando o povo de Roma por alguns erros que estavam acontecendo. Mas isso é para outra lição. Nós vemos que ele se preocupava com todo o povo de Éfeso, como um pai se preocupa com os cuidados, né, de seu filho, com o zelo, com a segurança do seu filho. E da mesma forma, Paulo ele tinha esse cuidado com o povo de Éfeso. Ele procurava ter zelo por tudo aquilo que o povo de Éfeso
estava vivendo, estava passando como igreja, mas também ele se atentava com todo o ensinamento que a igreja de Éfeso estava recebendo. Ele se preocupava com o que a igreja de Éfeso estava aprendendo segundo o evangelho, tá? Ele se preocupava verdadeiramente como um pai se preocupa com o ensinamento do seu filho, para que cresça com um caráter formado, um caráter disciplinado, um caráter irredutível, um caráter verdadeiramente irrepreensível, um verdadeiro homem e mulher de Deus. Amém? E na nossa vida, meus amados, não é diferente a necessidade da oração, não é verdade? Existia um pastor chamado, marquei aqui, Charles Spurgeon. Ele foi um pastor batista. Ele nasceu no ano de 1834, no dia 19 de junho, na Inglaterra. Ele disse o seguinte: jovens, vocês precisam orar porque suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. A oração, meus amados, ela nos leva para um outro nível, porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais longe das vontades carnais nós também nós ficamos. Quanto mais perto de Deus, mais longe da carne, mais longe das paixões carnais, de tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Amém? Então, esse pastor ele quis dizer o seguinte: a necessidade da oração na vida do jovem. Por quê? Porque grandes são as paixões nas nossas vidas, nós que somos jovens, né? Principalmente a maioria que me assiste agora, que com certeza é solteiro, ainda não vive um matrimônio. Paixões carnais nas suas vidas vão ser muito mais frequentes, né? Certas necessidades nas suas vidas vão ser muito mais frequentes, mas é a oração que te mantém dentro da presença, é a oração que te mantém diante do Senhor o tempo todo, é a oração que não te deixa desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque sem a oração nós nos desviaríamos facilmente, com certeza. E é isso que esse pastor ele quis dizer com que a sabedoria que o jovem tem, ela é pequena. Amém? Mas vamos dar continuidade. No capítulo 3, no versículo 16, nós já passamos a entender o que Paulo faz, né, em relação à oração. Ele está em uma posição, mas ao mesmo tempo nós vemos, né, as circunstâncias em que Paulo roga ao Senhor pela igreja de Éfeso, independente das circunstâncias que ele vivia, né? Mas o importante aqui é quando Paulo ele orou e ele escreveu a carta aos Efésios, ele falou sobre as riquezas da glória. Versículo 16 diz o seguinte: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, né? Corroborados aqui, meus amados. Meus amados, eu vos peço perdão, meu celular deu um pequeno probleminha, tá? Mas vamos recapitular aqui. Eu espero conseguir depois juntar essas duas partes, mas enfim. Como eu estava dizendo, eu vou voltar aqui desde o começo, de um pedacinho antes, tá? Nós já entendemos que Paulo, quando faz esta oração, ele está em uma posição, mas mesmo ele está em uma prisão, né? Mas mesmo assim, nessas condições, Paulo roga ao Senhor pela igreja de Éfeso. Observe que ao mesmo tempo que ele está preso, né? Ele não se esquece da igreja de Éfeso. Presta atenção no seguinte: mesmo você estando numa situação que você é impedido de chegar até alguém, nada te impede de você orar por essa pessoa, né? Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo essas circunstâncias, né? Com o lockdown, com essa pandemia. Então isso se encaixa muito bem hoje nas nossas vidas, né? As circunstâncias nos impedem de chegar a outras pessoas, de estar ali pessoalmente, né, para orar, para conversar, entre outras coisas, mas nada nos impede de orarmos por essa pessoa. Amém? Nós somos impedidos, tudo
tudo que nos acontece, o homem ele pode fazer o que for, ou as circunstâncias podem ser qual for, nada nos impede, né, de que a nossa oração chegue ao trono de graça do Senhor, né? Os homens podem impedir, né, de chegarmos até Ele, mas nada nos impede de orar por eles, ou as circunstâncias podem mudar, mas nada nos impede de orar pelo nosso próximo. Tá? Esse era o diferencial de Paulo, pois estando preso, Paulo não podendo estar junto dos seus amados da igreja de Éfeso, ele então entra em oração, como vemos no versículo 14. E o mais interessante de tudo é que Paulo se coloca de joelhos em oração, mas nada pede para ele, como a própria liberdade. Ele roga ao Senhor pedindo coisas espirituais. Amém? Ele pede coisas espirituais. O que ele pede? O fortalecimento da igreja, o fortalecimento de si próprio, né? Ele pede para que não a carne dele seja fortalecida, mas sim o seu coração, mas sim a sua fé, assim como da igreja de Éfeso, né? Porque muitas das vezes nós vamos nos deparar, assim como nos deparamos diariamente, com circunstâncias que podem abalar nossa fé, mas se nós estamos fortificados em oração, nada tira a nossa fé, nada tira o nosso foco de Cristo. Amém? Eu vou para que vocês possam entender melhor, eu vou ler os versículos 14 até 16, tá bom? Se você quiser acompanhar comigo, fica à vontade. Versículo 14 diz o seguinte, deixa eu trazer a Bíblia para cá. Versículo 14 diz o seguinte: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vou repetir. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Na minha versão está corroborado, na sua versão deve estar escrito verdadeiro. Amém? Mas o que isso quer dizer? Em Éfeso 3,16, quando fala sobre riquezas da glória, aqui estamos falando de riquezas não tangíveis, nada que seja palpável. A gente não está falando de ouro, de prata, de joias preciosas, não, a gente não está falando nada disso, tá? A gente está falando do quê? A gente está falando de aspectos pertencentes única e exclusivamente a Deus. Quais? Onipresença, onisciência e onipotência. Tá? A gente está falando desses aspectos. Riquezas da glória são riquezas pertencentes a Deus. São características de Deus, como a sua onipresença, onipotência e onisciência, por exemplo. Amém? Então vamos lá. Continuando nesse mesmo versículo, ele diz o seguinte: fortalecidos com poder. Paulo se refere ao coração de cada cristão, refletindo assim na vida espiritual, tornando-se cada vez mais fortes, mediante a todas as adversidades da vida, sem que nos faça desistir. É como eu disse anteriormente. Sempre que nós oramos, nós nos fortalecemos espiritualmente. Amém? O nosso coração se torna mais forte para enfrentar as adversidades diárias. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? No mundo tereis por aflição, mas tende bom ânimo. Amém? Ou seja, em outras palavras, o Evangelho em si, ele não nos promete, ele não nos promete tranquilidade. Ele não nos promete paz em si o tempo todo, não. Tá? O que o Evangelho nos promete é possibilidades. Como assim? É Deus transformando o impossível no possível. Deus é dono do impossível. Então Ele torna nas nossas vidas o impossível possível. O que o Evangelho nos promete sempre será possibilidades. Possibilidades do quê? De vencer um gigante maior e de alcançar algo maior nas nossas vidas
todos os dias. Amém? E era isso que era isso que Paulo também queria, né, ministrar no coração da vida dos amados lá em Éfeso. Amém? Esse fortalecimento é uma ação vinda diretamente do Espírito Santo, né? Através da fé. E é através da oração que nós recebemos este fortalecimento e devemos orar não só por nós, mas por todos para que permaneçam na fé. Assim como Paulo, meus amados, orou pela igreja de Éfeso para que eles se permanecessem fortes na fé, firmes em Cristo, e ele orava da mesma forma pela vida dele. Assim nós temos que fazer. Nós temos que todos os dias orar para que permanecemos na fé, para que não desistamos, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, permanecemos em Cristo. Assim também temos que orar pelos nossos irmãos, todos os dias. Por quê? Porque nós não conhecemos o dia a dia dos nossos irmãos. Nós vemos os nossos irmãos na igreja, muitas vezes sempre com um sorriso no rosto, mas nós nunca sabemos verdadeiramente o que pode acontecer, o que está acontecendo dentro da casa deles. Nós nunca vamos saber, às vezes, o que acontece dentro de quatro paredes na vida do nosso irmão. Muitas vezes a dor e o sofrimento é maquiada com um sorriso. Às vezes aquele irmão que está dando a paz do Senhor, ele está sorrindo para você, só que ele por dentro ele está em migalhas. Então nós temos que todos os dias, sem exceção, orar pela vida dos nossos irmãos. Mas orar pelas nossas vidas também, para que estejamos fortes. Porque a palavra do Senhor diz que não é bom que andemos sozinhos, sempre em dois. Porque se um cair, outro ajuda a levantar. Então que nós estejamos fortes o suficiente para ajudar os nossos irmãos caídos a se levantarem. Amém? No versículo 17, eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte, 17, aqui: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, para que Cristo habite, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Amém? O versículo 17, ele fala sobre habitar, sobre Cristo habitar nas nossas vidas. Só que o habitar, o habite que Paulo fala aqui, no grego, se escreve da seguinte forma, se pronuncia da seguinte forma: katoikeo, né? Só que se você traduzir essa palavra para os nossos dias atuais, essa palavra dá um entendimento de algo transitório, temporário, igual quando você vai para uma pousada, para um hotel, você vai passar alguns dias ali e depois vai embora. Mas não, o que Paulo queria trazer para as nossas vidas e para a vida do povo de Éfeso, quando ele fala sobre isso, ele se refere a algo permanente, né? Algo que não vai se apartar da sua vida, da minha vida, ou no caso da vida dos irmãos de Éfeso. É algo permanente. Quando nós chamamos a Cristo para morar nas nossas vidas, quando nós levantamos a nossa mão e nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e isso se torna permanente nas nossas vidas. Amém? Ele jamais se aparta. Significa que ele não é convidado, mas sim o dono da casa. Ele se torna dono das nossas vidas. E Paulo se referiu ao nosso coração e a casa, e ao nosso coração como sendo esta casa. Amém? O que significa que quando permitimos que Cristo habite em nossas vidas, nós deixamos ele sentar no trono da nossa casa, desta casa, o nosso coração, né? Ele começa a habitar em nossas vidas. Nós deixamos com que ele comande todas as áreas da nossa vida. Ele realmente transforme a nossa vida, de quem éramos para quem somos hoje. E quando Cristo tem esse governo sobre as nossas vidas, deixamos de agir segundo a nossa vontade. Começamos a ser transformados de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Começamos a ser transformados. E começamos também a produzir os frutos, né, que todo cristão tem que produzir
para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E quando Cristo tem essa importância em nossas vidas, passamos a ter uma vida guiada e comandada por Ele, porque o que Ele ministra em nossas vidas é o que nós passamos a viver, né? Não são as circunstâncias, né, que vão ditar o nosso viver. Não vai ser mais o nosso achismo, ou o que a mídia fala, ou o que está na internet, não. Mas o que vai passar como é que me fugiu a palavra agora da cabeça? O que vai passar a valer nas nossas vidas é o comando do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo ministrando nos nossos corações. Amém, meus amados? Amém? E quando o Espírito Santo fala, e quando a palavra fala, né, ainda no versículo 17, sobre estarmos arraigados, alicerçados, quando ele fala arraigados, ele nos traz a ideia de uma árvore e suas raízes, né, que faz com que ela sempre esteja ali firme e forte, nada arranque ela do lugar. Quando fala alicerçados, ele nos traz a ideia de uma casa, uma construção civil e seus alicerces que o traz sustentação para sempre ficar de pé. O que ele está querendo dizer é estarmos fundamentados na palavra e em Cristo, fundamentados em amor. Amém, meus amados? O que Paulo quer dizer é que temos que estar fundamentados em Cristo, em amor. Uma frase que pode ser utilizada nisso foi a frase que eu ouvi de um pastor uma vez, que diz o seguinte: o amor é a evidência de quem tem a Cristo no trono da sua vida. O amor é uma evidência de quem tem a Cristo no trono da sua vida. Amém, meus amados? Então, essa é uma das características que Paulo traz sobre as nossas vidas através desta oração. No versículo 18 diz o seguinte, nós vamos ler todos os versículos para que a gente entenda tudinho, tá, meus amados? Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Meus amados, o versículo 18, quando fala ali, todos os santos, Deus está falando, a palavra está falando sobre unidade, está falando sobre união, né? A caminhada cristã, ela não é uma caminhada solitária, mas cheia de irmãos em Cristo junto com nós. Quando fala sobre largura, altura, comprimento e profundidade, o que Paulo quer trazer sobre a vida da igreja e da nossa também é o seguinte: é a dimensão do amor de Cristo nas nossas vidas. É a dimensão desse amor. Amém? Versículo 19 diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse conhecer que Paulo nos traz, não é um conhecer de eu conheço, não. É um conhecer, não é de ouvir falar, mas sim de viver, de experimentar o amor de Cristo nas nossas vidas. Meus amados, eu sempre digo que é importante a gente entender o amor de Cristo vivendo o amor de Cristo. De que forma? Quando nós permitimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, nós sempre somos surpreendidos por Ele. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, não sei se foi assim com vocês, mas foi comigo. Quando eu me converti, que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, eu comecei a me surpreender com algumas coisas da minha vida. Quais? Deus começou a colocar coisas no lugar que eu não sabia que estava fora. Deus começou a limpar coisas que eu não sabia que estavam sujas. Deus começou a tratar feridas que eu não sabia que estavam abertas. Deus começou a remover traumas que eu não sabia que existiam. Então, por aí eu vejo qual é a dimensão daquilo que Deus tinha para a minha vida. Só por aí eu começo a entender qual é a dimensão do amor de Cristo na minha vida. Quando a palavra fala que sobre as suas pisaduras nós somos sarados, é disso que ele está falando. É de transformar a nossa vida de dentro para fora e tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, até mesmo de coisas que estão ali dentro da nossa vida, nos machucando diariamente, que a gente nem sabia que existiam. Amém? O versículo
Continua dizendo, e excede todo entendimento. O que isso quer dizer? Que homem algum pode entender a não ser pela revelação do Espírito Santo. Não excede todo entendimento. Até o homem mais inteligente do mundo não conseguiria entender, a não ser que o Espírito Santo revelasse isso na vida dele. Amém? Podemos podemos conhecer a sua essência. Podemos conhecer toda a sua essência, podemos conhecer toda a essência do Senhor? Nós podemos, né? Mas e o que significa podemos conhecer a essência, toda a sua essência? Isso significa que nós somos plenamente dependentes do trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e nós temos esse trabalhar nas nossas vidas através de oração com o joelho no chão. Meus amados, existe uma frase da Rainha Elizabeth, vocês devem conhecer, que é a rainha da Inglaterra, aquela senhora, e ela disse o seguinte uma vez: eu tenho mais medo de um cristão ajoelhado do que todo o exército britânico juntos voltado contra mim. Eu tenho mais medo de um cristão ajoelhado do que todo o exército britânico junto voltado contra mim. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, meus amados. E Paulo nos mostrou isso de forma muito fiel, orando pela vida não só de Éfeso, mas de todas as igrejas a qual ele fundou nas suas viagens missionárias. E a nossa lição, ela praticamente vai até aí. Só que é o seguinte, queridos, eu quero ler o versículo 20 e 21 para finalizar, porque esses dois versículos, eu quero que eles sejam como uma profecia para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Acompanhe aí comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder poder que em nós opera. E essa glória na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que isso seja uma grande realização na sua vida, meu amado. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua paciência e obrigado por estar assistindo essa aula. Se o áudio sair um pouquinho ruim, me perdoe, eu estou utilizando meu celular, como eu falei, deu um probleminha. Eu vou estar tentando juntar esses dois pedacinhos. Eu tenho um aplicativozinho que vai me favorecer a fazer isso. Mas eu agradeço a sua paciência, agradeço o seu amor, o seu carinho por estar aqui, tá? Agradeço de verdade. Vamos orar mais uma vez para encerrar, meus amados. E assim podemos dar sequência ao nosso dia. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Eis aí a tua palavra, eis aí o nosso ensinamento, Senhor. Eu te louvo, te exalto, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre a vida dos teus filhos nesta manhã. Por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre a vida dos teus jovens nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que esta lição possa edificá-los e ensiná-los. O quão importante é, Pai, uma vida de oração. E é através desta oração, Pai, que podemos provar e conhecer muito mais do Teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe. Uma vida de conquistas e vitórias para você e sua família. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.